A história da origem dos europeus, segundo a Bíblia, começa com um nome que ecoa através dos séculos. Jafé, um dos 3 filhos de Noé. Após o dilúvio, a humanidade foi reconstruída a partir da família de Noé, e Jafé tornou-se o ancestral de muitos dos povos que hoje conhecemos como europeus. Em Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, encontramos a genealogia de Jafé e seus 7 filhos, que deram origem a diversas nações. Jafé, cujo nome significa beleza ou expansão, é descrito como o progenitor dos povos que se espalharam pelo norte e oeste, ocupando regiões que hoje correspondem à Europa e partes da Ásia. A Bíblia nos apresenta os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Cada um desses nomes está ligado a povos e regiões específicas. Por exemplo, Javã é associado aos gregos, enquanto Gomer é conectado aos celtas e outros grupos que se estabeleceram na Europa Ocidental. Essa genealogia não é apenas uma lista de nomes, mas um mapa que nos leva a entender como os povos europeus foram se formando e se espalhando ao longo da história. Mas por que essa genealogia é tão importante? Além de ser um registro histórico, ela nos mostra como os antigos israelitas viam o mundo ao seu redor. Para eles, Jafé representava a expansão e a diversidade dos povos que habitavam as terras distantes, ao norte de Canaã. E, curiosamente, essa visão bíblica encontra ecos em outras tradições antigas, como as mitologias gregas e romanas, que também falam de heróis fundadores e ancestrais comuns. Agora, imagine isso: uma família sobrevivente de uma grande catástrofe, dando origem a nações inteiras. É como se Jafé e seus filhos fossem as sementes de uma árvore gigantesca, cujos ramos se estendem por todo o continente europeu. E essa árvore não para de crescer, pois suas raízes estão fincadas nas páginas da Bíblia, conectando passado, presente e futuro. Mas a história não para por aí. Se Jafé é o tronco dessa árvore genealógica, seus filhos são os galhos que se espalham por diferentes regiões. E é justamente sobre esses galhos que vamos falar agora, explorando como cada filho de Jafé está ligado a povos específicos da Europa. Vamos começar com As-Javã, o ancestral dos gregos, e descobrir como sua linhagem influenciou uma das civilizações mais fascinantes da história. Agora que entendemos quem foi Jafé e sua importância como ancestral dos europeus, vamos mergulhar mais fundo na história de seus filhos. Cada um deles é como uma peça de um quebra-cabeça, que, quando montado, revela o mapa das origens dos povos europeus. Vamos começar com Ifil-Javã, o 4º filho de Jafé, que é diretamente associado aos gregos. Na Bíblia, Javã é mencionado como o progenitor dos povos que habitavam as regiões do Mediterrâneo Oriental, especialmente a Grécia. Seus filhos, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, são ligados a diferentes grupos dentro do mundo grego e além. Por exemplo, Quitim é associado à ilha de Chipre, enquanto Tarsis é frequentemente conectado à Península Ibérica, lar dos antigos povos que deram origem aos espanhóis e portugueses. Mas Javã não é o único filho de Jafé com uma história fascinante. Gomer, o primogênito, é frequentemente associado aos celtas, um povo que se espalhou por grande parte da Europa Ocidental, incluindo regiões que hoje são a França, a Irlanda e a Grã-Bretanha. Os celtas eram conhecidos por sua cultura rica com druidas guerreiros lendários e uma mitologia que ainda hoje encanta. A conexão entre Gomer e os celtas é reforçada por tradições antigas e por estudos linguísticos que mostram como o nome Gomer evoluiu para se referir a esses povos. Outro filho de destaque é Magog, cujo nome está envolto em mistério e profecia. Magog é frequentemente associado aos povos que habitavam as terras ao norte, incluindo regiões que hoje correspondem à Rússia e à Ucrânia. Na tradição bíblica, Magog é mencionado em profecias apocalípticas, como no livro de Ezequiel, onde ele aparece como um grande inimigo no fim dos tempos. Essa conexão entre Magog e os povos eslavos é um tema que ainda gera debates entre estudiosos, mas é inegável que ele ocupa um lugar central na genealogia dos europeus. E não podemos esquecer de Tubal e Meseque, 2 irmãos cujos
nomes estão ligados aos povos que habitavam as regiões do Cáucaso e da Ásia Menor. Tubal é frequentemente associado aos tibarenos, um povo antigo que vivia ao sul do Mar Negro, enquanto Meseque é conectado aos moscos, que deram origem aos povos da região da moderna Moscou. Essas conexões mostram como a genealogia de Jafé não se limita à Europa, mas se estende até as fronteiras da Ásia, revelando a complexidade e a abrangência dessas antigas narrativas. Por fim, temos Tiras-Mdas, o sétimo filho de Jafé, que é associado aos trácios, um povo que habitava a região dos Balcãs. Os trácios eram conhecidos por sua bravura e por sua cultura rica, que influenciou os gregos e os romanos. A conexão entre Tiras e os trácios é mais um exemplo de como a Bíblia oferece uma visão abrangente das origens dos povos, conectando nomes antigos a nações e culturas que deixaram um legado duradouro. Mas a genealogia de Jafé não é apenas uma lista de nomes e regiões. Ela também nos revela como os antigos israelitas viam o mundo ao seu redor, atribuindo significados profundos a cada um desses personagens. E é justamente essa visão que nos leva ao próximo tópico: a identificação de personagens bíblicos com povos antigos. Vamos explorar como nomes como Askenaz e Rifate foram interpretados ao longo da história, e como eles estão ligados a povos como os germanos e os celtas. Agora que exploramos os filhos de Jafé e suas conexões com as nações europeias, é hora de nos aprofundarmos em como personagens bíblicos específicos foram identificados com povos antigos ao longo da história. Essa identificação não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma janela para entender como os antigos israelitas e, posteriormente, estudiosos judeus e cristãos interpretaram as origens das nações. Um dos personagens mais intrigantes nesse contexto é Askenaz, neto de Jafé e filho de Gomer. Askenaz é frequentemente associado aos povos germânicos, especialmente aos que habitavam as regiões que hoje correspondem à Alemanha e ao leste europeu. Essa conexão é tão forte que até hoje os judeus Ashkenazim ou Askenazes são chamados assim porque suas comunidades se desenvolveram principalmente nessas regiões. A tradição judaica antiga via Askenaz como o ancestral dos povos que habitavam as terras ao norte. E essa visão foi mantida ao longo dos séculos, influenciando até mesmo a maneira como os judeus se referiam a essas regiões. Outro personagem fascinante é Rifate, também filho de Gomer. Rifate é tradicionalmente associado aos povos celtas, que se espalharam por grande parte da Europa Ocidental. Os celtas, conhecidos por sua cultura rica e guerreira, eram vistos como descendentes de Rifate, e essa conexão é reforçada por estudos linguísticos e históricos que mostram como o nome Rifate pode ter evoluído para se referir a esses povos. A tradição irlandesa, por exemplo, tem uma forte conexão com essa ideia, já que os irlandeses se consideram descendentes dos celtas, mas a identificação de personagens bíblicos com povos antigos não para por aí. Madai, outro filho de Jafé, é frequentemente associado aos medos, um povo que habitava a região do Irã antigo. Embora os medos não sejam europeus, sua conexão com Jafé mostra como a genealogia bíblica abrange não apenas a Europa, mas também partes da Ásia. Essa ampla abrangência é um dos aspectos mais fascinantes da genealogia de Jafé, pois revela como os antigos israelitas viam o mundo como uma grande família, com ramificações que se estendiam por continentes. E claro, não podemos esquecer de Tubal e Meseque, que, como vimos, estão ligados aos povos que habitavam as regiões do Cáucaso e da Ásia Menor. Essas conexões são particularmente interessantes porque mostram como a Bíblia oferece uma visão abrangente das origens dos povos, conectando nomes antigos a nações e culturas que deixaram um legado duradouro. Tubal, por exemplo, é frequentemente associado aos tibarenos, um povo que vivia ao sul do Mar Negro, enquanto Meseque é conectado aos moscos, que deram origem aos povos da região da moderna Moscou. Mas a genealogia de Jafé não é apenas uma lista de nomes e regiões. Ela também nos revela como os antigos israelitas
viam o mundo ao seu redor, atribuindo significados profundos a cada um desses personagens. E é justamente essa visão que nos leva ao próximo tópico: a influência da Torre de Babel na diversidade linguística europeia. Vamos explorar como o evento da Torre de Babel pode ter influenciado a formação das línguas e culturas europeias, criando uma diversidade que ainda hoje nos fascina. Agora que exploramos a genealogia de Jafé e como seus descendentes estão ligados aos povos europeus, é hora de mergulharmos em um dos eventos mais fascinantes e misteriosos da Bíblia: a Torre de Babel. Este episódio, descrito em Gênesis 11, não só explica a origem das diferentes línguas do mundo, mas também tem um impacto profundo na formação das culturas e identidades europeias. A história da Torre de Babel começa com a humanidade unida, falando uma única língua. Os homens decidem construir uma torre que alcance os céus, um símbolo de sua ambição e desejo de fama. No entanto, Deus intervém, confundindo suas línguas e espalhando-os por toda a terra. Esse evento não só marca o fim de uma era de unidade linguística, mas também o início da diversidade cultural que caracteriza o mundo hoje. Mas o que isso tem a ver com os europeus? Tudo. A dispersão dos povos após a Torre de Babel é frequentemente associada à formação das diferentes nações e línguas da Europa. Por exemplo, os filhos de Jafé, que já vimos como ancestrais dos europeus, teriam sido diretamente afetados por essa dispersão. Cada grupo, falando uma nova língua, migrou para diferentes regiões, levando consigo não apenas suas palavras, mas também suas tradições, crenças e identidades. A diversidade linguística da Europa é um reflexo direto desse evento. Hoje, o continente abriga centenas de línguas, desde o inglês e o alemão até o grego e o russo. Cada uma dessas línguas tem suas raízes em antigos troncos linguísticos, como o indo-europeu, que muitos estudiosos acreditam ter se originado justamente da dispersão pós-Babel. A Bíblia, em sua narrativa, oferece uma explicação simbólica para essa diversidade, mostrando como a divisão das línguas foi tanto um castigo quanto uma bênção, pois permitiu o surgimento de culturas únicas e ricas. Além disso, a Torre de Babel também nos ajuda a entender a complexidade das migrações humanas. Após a confusão das línguas, os povos começaram a se mover em direções diferentes, ocupando novas terras e estabelecendo suas próprias comunidades. Na Europa, isso se reflete na formação de grupos como os celtas, os germanos, os eslavos e os gregos, cada um com sua língua e cultura distintivas. A Bíblia, portanto, não só nos conta uma história sobre a origem das línguas, mas também sobre a origem das nações. Mas a Torre de Babel não é apenas um evento do passado. Suas consequências ecoam até os dias de hoje, especialmente quando olhamos para as profecias bíblicas que falam sobre os povos europeus. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico: as profecias bíblicas e os povos europeus. Vamos explorar como personagens como Magog, Tubal e Meseque aparecem em textos proféticos e o que isso significa para o entendimento das origens e do futuro dos europeus. Chegamos ao final de nossa jornada, e ele é, talvez, o mais intrigante de todos. Depois de explorarmos a genealogia de Jafé, a conexão de seus filhos com as nações europeias e a influência da Torre de Babel na diversidade linguística, é hora de olharmos para o futuro. Ou melhor, para como a Bíblia vê o futuro dos povos europeus. As profecias bíblicas, especialmente aquelas encontradas no livro de Ezequiel, Daniel e Apocalipse, mencionam personagens e nações que estão diretamente ligados aos descendentes de Jafé. Um dos nomes mais destacados nessas profecias é Magog, filho de Jafé. Magog é frequentemente associado às terras do norte, especialmente às regiões que hoje correspondem à Rússia e à Ucrânia. Em Ezequiel 38 e 39, Magog aparece como um grande inimigo que se levantará nos últimos dias, liderando uma coalizão de nações contra Israel. Essa profecia tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história. Mas uma coisa é clara: Magog e seus aliados
representam uma ameaça significativa no cenário escatológico. Outro personagem importante é Tubal, frequentemente mencionado junto com Magog. Tubal é associado aos povos que habitavam as regiões do Cáucaso e da Ásia Menor, e sua presença nas profecias reforça a ideia de que os conflitos futuros envolverão nações descendentes de Jafé. Já-Meseque. Outro filho de Jafé é ligado aos povos que deram origem aos russos e ucranianos, o que reforça a conexão entre essas nações e as profecias bíblicas. Mas por que isso é importante para nós hoje? Essas profecias não são apenas um exercício de interpretação histórica. Elas nos ajudam a entender como a Bíblia vê o papel dos povos europeus no plano divino. Ao mesmo tempo, elas nos lembram de que a história humana não é aleatória, mas está profundamente conectada a um propósito maior. Para os europeus, isso significa que suas origens e seu futuro estão enraizados em uma narrativa que vai muito além das fronteiras geográficas e políticas. E claro, essas profecias também nos convidam a refletir sobre o presente. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as nações estão interconectadas de maneiras sem precedentes, as profecias bíblicas nos lembram da importância de estarmos atentos aos sinais dos tempos. Elas nos desafiam a olhar para o futuro com esperança, mas também com responsabilidade, sabendo que nossas ações hoje podem influenciar o amanhã. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela origem dos europeus segundo a Bíblia. Desde Jafé, o ancestral comum, até as profecias que falam sobre o futuro desses povos, vimos como a Bíblia oferece uma visão profunda e fascinante das nossas raízes. Mas a história não acaba aqui. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais temas como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e vamos juntos desvendar mais mistérios da história e da fé.